E aí, boa noite, galerinha. Mais uma historinha de sucesso. Boa noite, Fabiana, Dinha, Angélica, galera chegando aí. Hoje, pauleira, hein? Uma live agora das 19 até as 20, depois uma live das 20 às 22 e vamos que vamos. Olha aí a Rainara, olha a Gabi, o Júlio, o Igor, a galera entrando aí. Chama a galera, clica no aviãozinho, chama a galera porque hoje nós vamos conhecer a história da comissária Aline Silva. Já já ela está entrando aqui. Mais uma história de sucesso, mais um aluno que alcançou o seu objetivo. E para quem não sabe, a Aline Silva é a comissária que está na frente do meu YouTube com um vídeo de apresentação, um exemplo. Já ajudou muitas e muitas pessoas aquele vídeo de apresentação a fazer o seu alto vídeo. São mais de 30 mil visualizações num único vídeo. Então, com certeza, ela, com esse carinho aí, olha aí, a Aline entrou. Vou te chamar, Aline, vou te convidar para você entrar aqui. Aline, pronto. Nossa, comissária azul. Olha aí. Entra aí, Aline. Boa Oi, noite. Ô, minha amiga, tudo bem? tudo bem? Tudo bem com você. Muito obrigado por ter aceito aqui a nossa live, nossa série de histórias de sucesso. Que isso, imagina, eu que agradeço. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Que legal, que legal. A galera tá entrando ainda, tá, Aline? O pessoal falou, a Uhum. gente chamou aí às 19 horas. A galera ainda tá Sim. entrando. A gente pediu para todo mundo aí clicar no aviãozinho, chamar mais gente, porque certamente hoje eles vão ouvir mais uma história de sucesso. Nossa galeria lá, nossa playlist de história de sucesso, tem mais de 40 já pessoas lá. Já dá para se Uau. inspirar, dá para se inspirar e com certeza a sua vai ser também mais uma história muito inspiradora. Tava falando para eles que o seu vídeo, que está lá no meu canal do YouTube, já ultrapassou a barreira das 30 mil visualizações. Meu Imagina? Deus. Nem você imaginava que seria tão visto, né? Não é nem, na verdade, a minha intenção não era nem publicar, né? Foi algo assim só para ver mesmo como que eu tinha falado depois e aí a gente Exatamente. viralizou. Que legal, que legal. Não tenho dúvida que esse vídeo ajudou muita gente também a se guiar para poder alcançar o resultado. E a gente vai chegar nele. Dentro da historinha que você vai contar para a gente vai chegar nele. A nossa história começa assim. Todo mundo vai contar, tá contando as suas histórias aqui, porque o objetivo dessa série, Aline, é a gente conseguir mostrar para os nossos espectadores, a nossa audiência, o quanto que pessoas comuns como nós, o quanto que Sim, pessoas simples, que tiveram talvez vidas bem desafiadoras, conseguiram alcançar algum tipo de resultado, não importa qual. Então a gente sim. começa do começo. A gente quer saber o seu nome inteiro, aonde você nasceu, como foi sua Certo. infância, se você tem mais irmãos, teve pai e mãe por perto. Conta pra gente o começo. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Aline Silva, eu tenho 26 anos, eu sou de São Paulo, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e eu decidi mesmo que eu queria ser comissária em 2015. Eu trabalhei. Calma. Não, para, Vamos tudo lá, deixa eu errado. falar onde eu Para. trabalhei. Vou te reprovar. Vamos lá. Quero a tua infância primeiro. Lá, infância. Então, como era a Aline, criança, menininha lá em Ferraz de Vasconcelos? Ixi, a Aline criança era toda experimentada. Eu gostava muito de dançar, eu sempre gostei de me comunicar. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito alegre. Nunca Você fui teve mais tímida. irmãos? Você tem mais Eu irmãos? tenho, eu tenho um irmão de 29 anos, ele é mais velho. Mais velhos. Vocês brincavam Sim. normal? Aquela coisa de irmão, brigava, batia nele, aquela coisa normal. Briga até hoje, né? Acho que se não brigar, meu irmão. É verdade. Seu pai e sua mãe foram presentes na vida de vocês? Sempre. Meus pais, assim, eu falo que são a minha base, né? Eu não seria quem eu sou hoje se não fossem meus pais. O que Sempre que me eles faziam? apoiaram. O que que seu pai fazia? O que que sua mãe fazia? Você estudou em escola pública? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu sempre estudei em escola pública. A minha mãe, na nossa infância, ela não trabalhava, né? Ela optou por cuidar da casa. E só o meu pai que trabalhava. Na época, meu pai era caminhoneiro. E ele Tá. trabalhou aí muito tempo como caminhoneiro. Então, Ficava bem a muito minha fora de casa infância também, né? ficava. Tinha Ficava. dias que ele Aí, ficava. aí começou, tem algum episódio assim na infância assim que marcou ou normal, infância normal?
Não, foi uma infância muito feliz, assim. Que bom, que bom, que Fui bom. criança. E aí você lá, quando era criança, porque sempre quando a gente é criança, né? E aí entende-se criança até 10 anos, né? Você já imaginava ser alguma coisa quando você crescesse ou não? O meu sonho era montar uma perfumaria, Quando desde criança. criança. Eu sempre gostei muito de maquiagem, de Não acredito nisso. ficava lá colocando roupa da minha mãe, o sapato. Então, assim, pra mim, uma loja de cosmético era um sonho, né? Legal, Tanto que eu sempre quis, tanto isso que busquei por isso, né? Trabalhei 7 anos aí numa empresa de cosmético. legal. Aí você cresceu um pouquinho mais, virou adolescente, seus 13, 14 anos, ensino médio normal, numa escola, Sim. ensino ainda fundamental, depois indo para o médio. Como é que foi sua adolescência? Ai, foi uma adolescência muito tranquila, sabe? Eu não tenho, assim, alguma história que tenha marcado, sabe? Namoradeira, não. Mais quietona. Nunca fui. Nunca Nunca. foi. Oh, meu Deus, você fez uma cara de Olha, frustração agora. pra você ter uma noção, eu acabei de terminar um relacionamento de 9 anos. Jesus Cristo, meu Deus do céu, uma Então, vamos vida. dizer que a minha adolescência foi isso. Foi um relacionamento de 9 anos. Ah, então tá bom, então tá bom. E aí, beleza, quando é que você começa, se entende por gente, que você começa a pensar em trabalhar, por quê? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu sempre fui muito independente, sabe? Eu sempre quis fazer as minhas coisas. Eu nunca gostei, eu não gosto até hoje de ter que ficar pedindo nada. Então, assim, eu sempre quis trabalhar cedo, porque eu queria ter meu dinheirinho e comprar minhas coisas. E na época, assim, minha mãe era até contra, porque ela tinha medo, não queria que eu trabalhasse, eu era muito nova. E eu falava, não, eu quero trabalhar, quero ter minhas coisas. E meu pai sempre foi muito incentivador. Ele falava, não, vai trabalhar mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com 15 anos em uma sorveteria. E aí eu ganhava por dia, até na época, né? Pela idade eu não podia ser registrada. Então eu ganhava por dia e conforme eu vi que eu comprava minhas coisas, que eu tava ficando cada vez mais independente, eu via que eu tava no caminho certo. Que legal. E aí, dessa sorveteria, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei com 15 Com anos. 15. Tava já Isso, concluindo o ensino fundamental já, né? Tava entrando no ensino médio, né? já, já. Tava assim. Tá. E aí, vamos lá, conta mais. O que que mais aconteceu? Depois da sorveteria foi pra onde? Aí depois dessa sorveteria eu fui para trabalhar numa perfumaria, que já era a área que eu queria mesmo, só que era numa perfumaria assim de Opa, deu uma bairro. travadinha. Eu vou, voltou? Voltou, voltou. Foi pra perfumaria? Isso, mais uma perfumaria assim de bairro, pequenininha mesmo. Na época até eu só consegui emprego lá porque os donos conheciam meus pais. Então eles conversaram com meus pais, porque eu não podia ser registrada também, né? Então eles quiseram o aval dos meus pais, tudo. E foi aí que eu comecei a ganhar experiência de trabalhar, né? Conhecer as pessoas e Como que coordenando as foi você? Você se percebeu assim, gostando de atender pessoas, gostando de resolver aquelas situações, gostando do processo de venda? Você se lembra assim de sentindo prazer com isso? Sim, eu sempre gostei. Eu me sentia bem. Quando eu via que eu conseguia ajudar alguém, eu sempre estava pesquisando sobre os produtos e mais na maquiagem, né, que era onde eu ficava, onde eu gostava. Então, assim, as dicas que eu dava, às vezes eu pegava uma cliente, maquiava, e isso foi me trazendo satisfação. Que legal, que legal. Para quem está chegando aí agora, essa é a comissária Aline Silva, da Azul Linhas Aéreas, nossa aluna, com mais de 30 mil visualizações num vídeo de vídeo currículo, que já inspirou muita gente e hoje está aqui contando a sua história. Com 18 anos, você pensava em fazer faculdade, alguma coisa? Como é que foi esse período de literalmente ficar maior de idade? Ô, Sachinha aí. Então, quando eu fiz 18 anos, logo em seguida eu tinha um sonho de trabalhar em uma perfumaria específica, que era uma perfumaria famosa na época, renomada. E aí eu via aquelas meninas assim, eu falava, eu quero trabalhar nesse lugar. E eu consegui entrar nessa perfumaria, foi onde eu fiquei esse período de 7 anos.
E eu cheguei assim, depois de um tempo, eu vi que eu precisava aprimorar. Falei, é isso mesmo que eu quero? É criar uma própria loja para mim? Porque eu fiquei 5 anos na parte de atendimento, maquiagem, e depois eu fui convidada para fazer parte do setor administrativo. E eu nunca gostei dessa área de administração, ficar na frente do computador, assim, ficar isolado, eu nunca Quer dizer, gostei. você já se percebia, né? Você já se percebia, olha aí, meu amigo Sacha, você já se percebia, na verdade, lidando bem com pessoas, inspirada em cuidar de pessoas. De alguma forma, a área da beleza também cuida de pessoas, cuida da autoestima. É isso que você aprendeu a gostar, né? Exatamente. Eu gostava de estar perto de pessoas, ficar em uma sala ali trancada, porque assim, eu só aceitei por dois motivos. Primeiro, porque aquilo que eu já tinha que aprender no chão de loja eu já tinha aprendido, então eu precisava de algo mais. Aquilo ali já estava muito rotineiro para mim, né? Sim. E porque, como na época a minha intenção era ter uma perfumaria, então eu achei legal a ideia de ir para o Opa, deu uma administrativo. travadinha. Foi? Segura aí, deu uma travadinha. A sua intenção era ter uma perfumaria, então você aproveitou para aprender o lado também administrativo, de marketing, tudo isso, Exatamente. né? Isso mesmo. Mesmo sabendo que não era algo que eu gostava, que eu ia ter um pouco de dificuldade, mas o meu pensamento já era lá na frente, né? Que eu Mas olha iria que precisar disso. interessante. Isso já era um sonho, na verdade, que veio lá da menininha de 7 anos, 10 anos. Você tinha isso na sua É, cabeça. Depois você ainda vai contar pra gente se isso ainda existe, obviamente. E aí você tinha uns 22 nessa época, mais ou menos? por aí, acho que uns 22. Isso Uns aí. 22. Estava se consolidando no ramo da cosmética, se consolidando nesse ramo, né? Muito bem. Isso. Você pensou em fazer alguma faculdade nessa época? Entrou em alguma ou por enquanto ainda não? Não, na verdade, eu já queria mesmo fazer faculdade, só que aí foi aonde entrou o curso de comissária de voo. Quando Como eu que comecei. aconteceu isso na sua vida? Então, as pessoas já me associavam um pouco por questão da maquiagem. Como na perfumaria que eu trabalhava tinha um padrão, que era cabelo amarrado ao coque, o lencinho, que era Cara de padrão comissária. da, da loja, então, e eu muito bem maquiada, então os próprios clientes olhavam e falavam assim: "Nossa, você parece comissária". Só que até então, para mim, isso nunca pensei, nunca cogitei, né, a possibilidade, a ideia, nada. Até que eu fiz a minha primeira viagem. Aí sim eu realmente vi, né, o superficial ali da Para onde aviação. foi a sua primeira viagem? Foi para Navegantes, eu fui para Balneário. Ah, legal. Aí, quando você entrou assim, até então você teve um passeio, comprou a passagem, entrou no avião e como que foi o sentimento quando você entrou assim? Não bateu nada, não deu twin, nada. Nada. A primeira assim vista foi nem cogitei a ideia, nada. Que maluco isso. É, total. Eu falo que eu caí de Aí paraquedas fez em a direção. viagem, foi, voltou e Foi. em que momento deu um estalo assim? Então, aí foi um momento que eu falei assim, peraí, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Não dá, eu preciso iniciar uma faculdade, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a pesquisar e eu comecei a me identificar com faculdade de turismo. Assim, E aí foi quando eu pensei na possibilidade de comissária de voo. Eu falei assim, deixa eu ver como que funciona isso, né? Como que é essa profissão? E eu tinha uma amiga que estava cursando na época e eu comecei a encher ela de perguntas, como funcionava e tal. E vi que tinha uma escola perto da minha casa. E aí eu liguei na escola e falei assim, eu vou ver se eu posso assistir uma aula, né? Conversar, saber como que é sem compromisso. Porque aí se eu ver que não é isso, já penso em Desencana outra já. coisa. Já desencano. Exatamente. Nessa época você estava exatamente com 23 anos Eu ou mais? tava Eu acho que eu tava com 23, 22 para 23 já. Tá. Por aí. Isso foi no ano de Deixa eu ver. Eu decidi que eu ia fazer o curso no finalzinho de 2015. final de 2015, há E 5 anos atrás, então. exatamente, há 5 anos atrás. Por que eu faço esse apontamento? É importante, eu vou apontando datas, idade e períodos para as pessoas entenderem que não é da noite para o dia, que não é um processo milagroso, né? A gente vai chegar nesse ponto. Aí, em Sim. dezembro de 2015, você decidiu, começou o curso em janeiro de 2016? Comecei em janeiro de 2016.
Tá. Que escola que você fez? Foi na Tio Fly, em Suzano. Ah, São Paulo. legal, legal. Suzano, isso. Era uma escola que estava começando, né? Sim, é uma Você escola foi que uma estava das primeiras começando. turmas, não foi? Fui. Ah, eu lembro dessa escola, que legal. Fui. E aí, quando você botou o pé na escola, que você começou a fazer, o que você pensou? Então, a hora que eu comecei a ver as matérias, como que funcionava, e eu participei de uma aula, eu simplesmente me vi ali, eu me encaixei, sabe? Eu me encontrei. E eu falei, vou fazer o curso. E eu fui me apaixonando pela aviação conforme eu fui fazendo o curso, porque até então tudo para mim era desconhecido, né? Eu nunca tinha pesquisado nada. Até então só tinha feito uma viagem que eu não tinha reparado em nada. Não, e há de convir, né, que as matérias que tem no curso de comissário, elas não combinam com nada que a gente viu no mundo acadêmico, né? São totalmente diferentes, né? Ou a gente ama ou a gente odeia, né? Exatamente. E eu Aí me você fez encontrei. o curso em 4 meses, quando era meados de maio, junho, você já estava concluindo. Aí veio o processo da ANAC, né? Isso. O meu processo da ANAC eu passei super tranquila, passei de primeira, tudo, só que eu sempre fui muito dedicada. Até hoje eu sou assim, quando eu coloco algo na cabeça, eu não meço esforço para concluir isso. Então eu estudava muito, estudava pelo curso, estudava por fora, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, porque esse era meu objetivo. Eu vou fazer a prova e vou passar de primeira. Para mim, eu não cogitava a ideia Como é de que ter que. estava? E até então você continuava na parte administrativa da loja de cosméticos? Opa, deu uma travadinha. Espera voltar. Estamos ouvindo a história da Aline Silva, comissária da Azul, que está contando a história dela aqui pra gente. Deu uma pequena travada na live dela. Vamos esperar ela restabelecer ou ela subir de novo. Se vocês estão gostando da história, desce o coraçãozinho aí. Eu vou. Aline, entra de novo aí. Eu derrubei você porque travou a live. Agora peça de novo para entrar aqui, que daí eu autorizo e você entra de novo para a gente continuar a sua história. A internet dá essas travadinhas mesmo, muita concorrência. Espera ela entrar aqui, galera. História da comissária Aline Silva. Mais de 30 mil visualizações no canal da Melhorando Pessoas. Cadê você, minha amiga? Volta, volta, volta. Pode ter caído o celular, pode ter caído a internet, pode ter caído tanta coisa, né? Enquanto isso, a gente vai entendendo aqui e fazendo aí um retrospecto da historinha dela. Vamos lá. Uma menina simples, uma cidade adjacente, São Paulo. Para quem não sabe, Ferraz de Vasconcelos faz parte da Grande São Paulo. Fica aí a uns 30 e poucos quilômetros da capital. Bem divisa lá do Zona Leste. Cadê você, dona Aline? Volta aí para contar a sua história, amiga. O que será que aconteceu com ela? Vamos esperar mais um pouquinho aqui para ver o que aconteceu com ela. Se não acabou bateria, alguma coisa. Se alguém tiver o celular dela aí, já grita lá no WhatsApp dela lá para ver o que aconteceu. Enquanto isso, a gente vai segurando a galera aqui. Que bacana. Vocês sabiam que hoje nós começamos às 8 horas da noite a nossa semana da produtividade inteiramente grátis? Daqui a pouco é só acabar a live da Aline. Às 8 horas já começa aqui no meu Instagram, Semana da Produtividade. De segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Deixa eu chamar ela. Chama ela aí, Lelê. Chama ela para ver o que aconteceu com ela. Emoção não foi, porque ela estava calma, né? Então, pelo menos emoção, ela não caiu da cadeira, não. Mas pode ter acontecido alguma coisa, descarregado o celular, alguma coisa pode ter acontecido lá. Então, a gente segura um minutinho. Peço para vocês aí o carinho, a paciência, para a gente continuar ouvindo a história da Aline, porque agora vem o melhor momento, né? Ela passou na ANAC, e aí a gente tem que entender como foi o processo dela de preparação. Amanhã, por falar em ANAC, amanhã nós temos a live da Bruna, que gabaritou na ANAC 2020 e vai ensinar essa técnica pra gente, vai ensinar como a gente pode estudar para a ANAC de maneira diferente. Ah, mas eu já passei na ANAC, não tem problema. É uma forma de você aprender a estudar para outras coisas. Então amanhã, às 19 horas, eu vou estar aqui. Voltou, Aline. Pede para te chamar aí, Aline. Eu vou te chamar aqui também. Pronto. Volta, Aline.
Hashtag volta ali. Vamos abrir. Tá conectando de novo lá. Que legal. Aê! Muito bem. Voltou. Voltou. Ufa! Coisas da internet. Então, assim, a gente estava no ponto que você falou que se dedicou bastante quando coloca uma coisa na cabeça. E eu fiz uma pergunta. Você ainda continuava em paralelo na parte administrativa da loja? Sim, continuava trabalhando. E Continuava assim. tá. Foi levando o trabalho em paralelo com o curso de comissário. Você passou na ANAC em quanto tempo depois que acabou o curso? Em 2 meses. Acabou o curso, eu já prestei a banca da ANAC. Preferi não ficar Ou seja, fez o enrolando. que é o certo. Exatamente. Já Fez o estava que é o tudo certo, certo que na todo mundo deveria cabeça. fazer. Exatamente. Você sabia, Aline, que 80% dos alunos que se formam numa escola de aviação não fazem ANAC no primeiro ano? Sabia essa estatística? Nossa. Eu não sabia, É muito mas eu triste. deduzi, porque eu consegui tirar pela minha turma. Acho que só da minha turma, da escola, só eu e mais uma já foi para a ANAC direto. O Olha isso, tá restante. vendo? E aí todo mundo fala assim, né? Na escola a gente ouve muito isso, né? É só passar na ANAC e acabou. E aí a gente descobre que não acabou. Que aí É só começa. o Como foi começo. sua saga depois? Como foi sua saga depois? Nossa, vamos lá. Aí foi porque a ANAC, em 2000, eu Tá consegui o. travando. Tá travando? Tá travando um pouquinho. Você tá longe do equipamento de Wi-Fi? Não. Não, tô perto. Pra mim- Então tá bom, vamos Que lá, pra vamos mim tá levando. Às certo vezes pode ser que também. esteja travando para mim, pode não estar travando para eles. Escreve aí, galera, se tá travando para vocês. Do contrário, manda bala. Conta pra gente como foi a sua saga. Vamos lá. Fiz a ANAC quando foi em 2017. Eu demorei acho que uns 6 meses, mais ou menos, depois que eu fiz a ANAC, para ser chamada para um processo seletivo. E foi tranquilo até, né? Não sei se você lembra, que foi através daquela palestra, que eu já era sua aluna na época, né? E aí consegui ser selecionada naquela palestra para fazer a seleção. Passei na primeira fase. Para mim, assim, na primeira fase foi bem tranquilo. Foi logo em seguida, foi uma coisa assim muito rápida, porque eu fui chamada para fazer a entrevista a primeira seleção em um dia e para fazer a segunda seleção no dia seguinte. Eu me lembro que eu não tirei nem o coque, eu só meio que arrumei por cima, porque eu cheguei na minha casa muito tarde e tinha que estar em Barueri muito cedo, então foi uma Dormiu em loucura, pé? assim, Dormiu em pé, né? Dormiu em pé. literalmente. Literalmente dormi em pé. Aí o pessoal fala, né? Ah, eu vou deixar para estudar quando for chamado. Não, não tem nem como cogitar essa ideia, né? Não, é loucura, isso é insanidade. É É pedir para se loucura. lascar. Vamos lá, E aí, continua, vamos embora. Fez a e segunda eles fase. fiz a segunda fase no dia seguinte. E 3 dias depois, eles já avisaram que eles iriam dar uma posição se tinha sido aprovado ou não, porque eles estavam precisando com urgência para fechar a turma, então foi tudo muito rápido. E na minha cabeça eu tinha passado, né? Porque, igual eu falei, aquela coisa de, muito autoconfiante, vou chegar lá, vou dar meu melhor. Já tinha ido muito bem na primeira fase, então eu falei assim, vai dar certo, né? E eu tava confiante que tinha dado certo. E aí recebi o e-mail negativo. E aí o mundo caiu. The House is Boom. Nossa! É a pior coisa da vida. Quanto maior o nível de expectativa, o tombo é maior. Né? Até porque eu sempre quis a Azul. Eu nunca fiz o curso de comissário pensando em entrar em outra companhia. A minha visão era Azul. Hoje eu aconselho, né? Eu falo que isso é errado de uma certa forma. A gente tem que tentar todas sim, todas são importantes sim, mas a Aline queria Azul, não queria saber de outra. Então, assim, a minha expectativa foi muito grande, né? Eu já tinha ido na Uni Azul, então você já começa a viver aquele mundo. Ainda E mais já era o processo das companhias, aquelas primeiras fases envolve você se apaixona ainda mais pela empresa. exatamente. É como se você estivesse lá dentro já. E quando vem um não, a paulada é dolorida.
Exatamente. E eu já não, nesse todo esse processo, eu continuava trabalhando, né, na perfumaria, só que eu já não me via mais lá, eu já não. Sabe quando você chega no seu limite? Eu já tinha chegado no meu limite ali. Então, assim, foram um turbilhão de emoções, né? De querer sair da onde Como estava. foi você administrar essa emoção da paulada? Como foi administrar isso? Foi muito Você difícil. entrou em bed, você ficou mal, chorou muito, quis largar tudo, teve raiva. Total, eu falo assim que foi a pior fase da minha vida, mas não simplesmente por ter reprovado, né? Mas foi onde tudo começou, de eu começar a me descobrir, de saber se era isso mesmo que eu queria. Então, eu virei do avesso para começar a me organizar. Então, foi Quer uma dizer, fase muito difícil. será que aquela Aline tivesse passado naquela época, teria aproveitado tanto quanto essa de hoje? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu falo muito isso. Eu não Isso. estava preparada para passar naquela época. Então, Porque hoje eu existe um entendo. momento de luto, né? Quando você volta do não, existe um momento que eu chamo de momento de luto. Como se Sim. tivesse morrido alguém. E aí você tem que sofrer, tem que chorar, tem que botar pra fora. Quando que veio o estalo? Quanto tempo depois do não, deu um estalo e falou assim, não, peraí, se é isso que eu quero, eu vou dar a volta por cima. Então, vamos lá. Na época, a gente entra naquela neura de não saber o porquê reprovou, né? E eu não sabia o que que era, se tinha sido a entrevista, se tinha sido em inglês. Hoje eu sei que foi a entrevista pessoal, porque o inglês você tinha lá uma carência de 6 meses, né? E eu peguei a carência de 1 ano. E eu falei assim, tá, eu não vou desistir. Até esse primeiro tombo, eu fiquei muito chateada, mas eu ainda estava na expectativa de tentar. Foi quando, em 2018, eu fui no aeroporto de Guarulhos, na cara e na coragem, tentar entregar um currículo lá. Eu sabia que eles não aceitavam nada, mas eu falei, eu vou. E tive a sorte de falar direto com o gerente de lá. Eu falei assim: olha, eu sei que vocês não aceitam currículo, mas eu posso dar o meu com você? Expliquei e ele aceitou o currículo. Tá travando? Tá certo. Ok. Tá dando umas travadinhas pequenininhas, mas tá dando para entender. Vamos lá. Ele aceitou o currículo. Dá pra entender? Dá. Ele aceitou o seu currículo, você foi lá. Espera um pouquinho. Isso, Segura um pouquinho. entreguei o Dá uma currículo travadinha e de novo. consegui uma seleção. Aline, Aline, segura um pouquinho aí. Vamos ver se tem uns picos de internet que às vezes trava. Para tudo aí. Vamos lá. Travou geral. Eu vou tirar você, eu vou derrubar você. Pronto. Galera, me perdoem, mas isso faz parte do horário da internet. À noite geralmente pesa um pouquinho, é muita gente fazendo live. Então ela vai entrar de novo aqui. Vamos lá para concluir a historinha dela, porque a gente vai ouvir a história dela toda hoje. Pede para entrar de novo aí, Aline. A galera tá curtindo, a galera tá esperando. Eu desativei os comentários, eu tenho que ativar o comentário de novo agora para poder ver ela, né? Senão eu não consigo vê-la. Ver ela não, vê-la. Entra de novo aí, Aline. Pede para entrar de novo aí. Às vezes é região, às vezes é. Tem inventado muito esses dias aí. Vamos lá, Aline. A galera tá curtindo essa história. Falta ela contar agora como que foi que deu certo. Entra de novo aí. A gente tem paciência, a gente tem até as 8 da noite. Tem tempo ainda. Aí, Aline, tô te chamando de novo. Vamos lá. História da Aline Silva, parte 3. Vamos lá. Conectando. Entra de novo, Aline. Conecta com a gente. Essa internet dela deve estar um pouquinho. Aí, voltou. Mas às vezes não sei o que acontece, né? Não tem problema não. Vamos lá. Tá travando bastante a sua imagem aqui. E pelo que a galera tá falando, também tá travando para eles lá. Se você tiver conseguir fazer pelo 4G, o finalzinho, de repente você desativa aí e faz pelo 4G para acabar ela. Você consegue? Ó, tá travadaço. Consegue fazer pelo 4G ali? Você consegue fazer pelo 4G?
Ah, então é isso. Então é fato. É fato, é isso. Bom, aproveita agora que pegou essa onda boa e vamos lá. Como que você deu a volta por cima? Tem som sim, a galera tá falando que não tem som, mas tem som. Eu tô ouvindo normal ela. Olha lá, sem áudio, todo mundo falando que tá sem áudio, mas eu tô ouvindo normal. Vou fazer o seguinte, Aline, eu vou derrubar você e você pede para entrar de novo, tá bom? Vai entender essas coisas de internet. Eu tava ouvindo ela normal aqui, mas agora vocês estão me ouvindo? Dá um feedback aí se vocês estão ouvindo o Scott. O Scott está sem som. Não tô não, galera. Tô falando. Tô com som aqui. O pior é que eu não tenho como derrubar a minha live. Olha lá, ela não. Ela vai pedir para entrar de novo aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Se agora vai. Tô aqui na copa no chão, vou tentar. Vamos lá, vamos ver. Voltou? Vamos lá, Aline, vamos testar. Vamos testar. Galera, vocês estão ouvindo agora? Oi, gente, tudo certo? Escreve aí, estão ouvindo. Se tiver ouvindo os Agora dois, coloca o número 2. Se tiver ouvindo um só, coloca o número 1. Ih, tá falando que eu não? Que estranho, que estranho. Meu Deus! Olha lá, vamos lá. Mas vamos lá, toca o barco, olha lá. Porque depois vai ficar gravado aqui. O que vale, na verdade, é pela minha. Que daí a minha consegue reproduzir tudo. Quem assistiu o vídeo depois, ou entrar no Stories que vai ficar lá por 24 horas, consegue ouvir. Aí Vamos dá, lá. então Agora vamos lá. voltou. Olha lá, agora Participei. voltou. Participou da seleção de agente, as rotas não foram autorizadas. Isso, eu fui aprovada, porém a seleção foi cancelada. E aí foi aquele outro baque, né? Porque meu Deus, o que é pior? Você ser reprovado ou você passar e a seleção ser cancelada, né? O famoso stand-by, né? O famoso stand-by. Então, e aí que foi o problema, porque se eu estivesse de stand-by, ainda perguntei, falei, eu tô de stand-by? Ela, não, a gente realmente cancelou essa seleção, porque não tem previsão e não vamos ficar segurando ninguém. Falei, beleza, foi quase. E aí eu falei, não. Só que aí o meu pensamento realmente voltou de novo para a comissária, né? Falei, tá bom, vou tentar então para a comissária. Só que nesse tempo, foi um tempo onde eu comecei a viver outras partes da minha vida, sabe? Outras histórias. Que é onde eu falo que eu realmente deixei de ser eu para começar a me redescobrir. E aí eu falei assim, eu não quero mais. Chega. Desistir de tudo, né? E eu fiquei mais ou menos, acho que nesse período de entre 1 ano e meio e 2 anos, sem querer saber de nada da aviação. Eu realmente saí de todos os cursos, saí de todos os grupos. Tudo que era referente à aviação, eu saí. E procurei outras coisas. Comecei a procurar novamente faculdade para poder fazer, e eu não me encaixava com nada, Scott. Parece. O Eu não momento me. rebelde, momento rebelde. Todo mundo tenta esconder a verdade de si, mas na verdade ela fica lá dentro. Eu falei assim, eu vou para um plano B, né? Eu vou ficar tentando isso até quando? Vou fazer uma faculdade. Só que tudo que eu pesquisava, eu não Já tô gostava velha, né? Tô com 25 anos, já tô velha demais, né? de fazer alguma coisa. Mais ou menos. Só que eu já tinha me apaixonado pela aviação. E nada me satisfazia. Eu falei, não. Só que foi até bem engraçado, porque quando eu descansei, que eu falei assim, agora vai ser quando Deus quiser. E eu acalmei, foi quando Acalmou aconteceu. o coração, desencanou, aí veio o processo seletivo, Exatamente. deu aquela returbinada, deu aquela repaginada, deu aquela acelerada na preparação, né? Aquela ajuste fino, emplacou. Na verdade, eu me acelerei aí em 2 dias, né? Porque para mim eu nem cogitava mais a ideia de ser chamada novamente. Falei, isso não vai mais acontecer, né? Já fui chamada 2 vezes. E o meu currículo no site estava bem o básico, então eu não estava esperando isso. Então, quando eu recebi o convite para fazer o que agora é o online, né? Eu levei um susto que eu falei, meu Deus, eu não estudei nada. E agora?
Só que isso é o bom de eu já ter estudado antes, porque eu aprendi, eu não decorei, eu aprendi. Então, Isso. por mais que eu fiquei esse tempo sem estudar, já estava tudo na minha memória, né? O que a gente tinha estudado da apresentação visual. Aquele vídeo eu fiz na hora, eu não fiquei ensaiando, mas eu já havia feito isso antes. Já Então, isso tinha já preparado antes. eu já tinha preparado antes. Então, mesmo que eu fiquei esse tempo, valeu muito. Que bom, que bom. Isso foi exatamente o ano passado, 2019. Foi em 2019. Vai fazer um Que ano, né? mês? Foi em junho. Junho do ano passado, que você foi aprovada, né? E aí, Isso. como foi a hora que você literalmente recebeu aí o sim, a Não. ligação lá do RH dizendo que você era a mais nova Blue Angel? Qual o sentimento? Ai, é a melhor sensação da vida, né? Eu fiquei muito tranquila porque demorou até. Foi logo na época que começou todo aquele processo da Avianca, de compra de aeronave, contratação. Então, assim, era para eu ter sido a turma 9 e eu fui para a turma 13. E Nossa era Senhora. tudo certo até aí. Só que eu já estava muito calma, sabe? Então eu falei assim, ai, deixa rolar. E Ou aí, seja, quando é para ser, sem é pra ser. desespero, né? Sem ficar Exatamente. se matando, se corroendo por dentro. Ouviram, galera? Ouviram? Exatamente. Entrega para o A universo, mas ansiedade faz não sua acelera, né? parte. É isso mesmo. E aí eu aprendi toda essa questão de inteligência emocional, né? De que a ansiedade ela não vai acelerar o processo. Então, calma. Exatamente. E aí foi bem engraçado, Aí porque você rolou o treinamento? Conta pra gente, conta aí o que você ia falar agora, depois conta um pouco do treinamento. então, aí eu fiquei mais ou menos uns 2 meses aguardando essa ligação oficial, né, de que eu tinha sido aprovada. E foi um dia muito mágico, né? Porque eu sempre tive um sonho de pular de paraquedas. E aí meu irmão, nessa loucura, falou: vamos, vamos, decidimos de última hora e pular de paraquedas. E foi bem Boituva? engraçado. Isso, lá em Boituva. E aí, a hora que a gente desceu, que a gente pulou, o meu pai chegou com o celular, Aline, seu celular tá tocando e tal. Aí eu olhei. A hora que eu vi Barueri, eu falei, meu Deus, é azul. E aí, a hora que eu atendi, eu falei, moça, calma, que eu acabei de passar por uma emoção, eu acabei de pular de paraquedas. Aí ela, então se prepara para você receber mais uma, porque você foi aprovada. E aí foi Caraca, chorou, que né? legal, que legal, que legal, que emoção fantástica. Só quem já viveu isso que pode ter isso. Aí você viveu todo o processo de treinamento na Azul em Campinas, na Uniazul. É mágico o mundo do treinamento, né? É muito É. legal. Como foi a sensação de botar o uniforme a primeira vez? Nossa, é indescritível. Eu não conseguia chorar, eu tava tão em choque, assim, que pra mim parecia um sonho, sabe? Eu não tinha caído a minha ficha ainda. A minha ficha foi cair na formatura. Que aí foi ver, eu fui ganhadora de um speech, porque sempre tem a brincadeira lá, né, da Azul, de o melhor da turma faz um speech. Sim, sim. E aí eu fui a ganhadora, e a hora que eu me vi lá na frente, fazendo o speech da Azul, e podendo ver as pessoas que eu amo ali, ver que o meu sonho estava sendo concretizado, aí caiu minha ficha e aí eu chorei muito depois. Aí desmontou, né? E me fala uma coisa. Naquele momento que aquela pessoa especial que você escolheu colocou a asinha dourada no seu peito, como foi? Nossa! O meu pai, ele sempre me apoiou muito nessa questão de ser comissária, né? A minha mãe sempre teve um pouquinho de medo, mas questão assim, que ela tem medo de avião, ela ainda não conhecia como que era uma vida de uma comissária, então ela achava que eu ia precisar mudar, né? Tipo, vou perder minha filha. Então, Sim. assim, até ela conhecer, ela sempre foi um pouco contra. Tanto que isso foi uma das coisas que eu falei lá no dia da entrevista, que a minha mãe ela era contra, mas simplesmente pelo amor que ela tinha, né? Só que meu pai não. O meu pai chorou comigo quando eu reprovei, ele ficou mal, ele criou a expectativa comigo, então, de uma certa forma, eu me senti culpada, né? Eu falei assim, eu criei essa expectativa nele, né? Então, eu me senti muito culpada por um tempo. E no dia assim que eu fui entregar a asinha, eu falei pra ele,
Porque eu chorei muito. Eu falei assim, pai, me perdoa por ter te decepcionado. Eu senti que eu estava decepcionando ele por ter reprovado, né? E ele falou assim, independente do que você é, Aline, você é a melhor e eu te amo. E você vai conseguir colocar essa Que asinha. lindo, que E eu lindo. falei pra ele, você vai ser a pessoa que vai colocar a asinha em mim. Que Então, legal. assim, eu tenho um vídeo dele colocando a asinha, era ele chorando lá de cá e eu chorando lá de Que lá. maravilha, que maravilha. Emoção que fica guardada pro resto da vida. E Sim. aí, como foi seu primeiro voo? Conta pra gente. Ai, olha, no meu primeiro voo foi um pouco difícil, porque eu passei mal. A Ah, todo primeira, mundo. a primeira semana é muito difícil, porque é um turbilhão, né? Você tá ali de instrução, então você tá sendo checada, você tem que estar respondendo perguntas o tempo inteiro, e aí é aquele medo de errar, né? E a gente mal dorme Sim, estudando manual. E aquela sim. coisa de sobe e desce, o corpo não está acostumado com a pressurização. Então, nossa, assim, não foi um dos melhores, porque eu passei muito mal. Sim, sim, mas era os primeiros, né? Ficaram marcados. Qual foi o seu primeiro destino? Eita, meu primeiro destino? Lembra? Nossa, eu não lembro. Sério? Como não? Nossa, eu não sei se foi para Confins. Nossa, eu não lembro as costas, de Tudo bem, verdade. tudo bem. E você estava completando um ano. Exatamente nessa época, você estava Sim, vivendo todo aquele processo, né? Exatamente nessa sim. época. Como é ser comissária na Azul já por um ano? Aí eu me sinto muito feliz profissionalmente, sabe? A Azul é aquilo que eu esperava. Claro que toda profissão tem o seu lado ruim, né? Mas eu já estava muito convicta, muito a par do que era bom, do que não era. Então, assim, não tem nada que eu possa dizer, eu esperava que era algo e não foi, sabe? É Então, legal essa eu. consciência, é muito legal essa consciência, porque a galera, quando não entra com essa consciência, se frustra muito, né? Tem Exatamente, muitas coisas que não são o mundo mágico que a escola vende pra gente, mas também tem exatamente. tantas coisas que a escola não falou e é maravilhoso, E é né? maravilhoso. E cada Sim, um tem o seu momento do seu olhar. Se a Aline contar o que é bom, o que é ruim para ela, não vai servir para Maria, não vai servir para o exatamente. João, né? Muito legal, Exatamente. muito legal. Para mim foi E muito bom, até porque a minha base é aqui em Guarulhos, né? Minha casa dá 30 minutos do até lado, do lado. do E a, lado. e a ideia da empreendedora de um dia ter uma loja de cosmética ainda existe? Olha, eu, Aline, eu não penso, mas o meu pai, ele é aquele que incentiva. É aquele que cutuca, sabe? Que te provoca, fala, vai, você pode mais, você consegue. É, porque Então, senão você, eu falo para todo mundo, né? Ser só comissário emburrece, né? Então, é, a gente já sabe o avião de. Se eu botar uma venda em você, você faz serviço no avião de olho fechado hoje. Então, a gente é, tem que começar a botar a cabeça para pensar novos projetos. Voar mais sim. alto. Aline, deixa uma mensagem para a galera. Você já inspirou tanta gente nesses 30 mil visualizações que tem no nosso vídeo lá. Tenho certeza que teve gente que aprendeu a fazer vídeo currículo através do seu. A ideia foi muito carinhoso da sua parte ter colocado lá, autorizado a gente colocar a sua imagem no nosso canal. E deixa uma mensagem para essa galera, o quanto que eles ainda querem, para quem já tomou um não, para quem ainda nunca foi chamado, para quem agora vai esperar um bom tempo para ser chamado por conta de tudo isso que está vivendo. Deixa uma mensagem para eles. Bom, eu falo que eu sempre vou ser aquela pessoa que nunca vou dizer que o tempo já passou, que tem que partir para outra. Não. Se o seu sonho é ser comissário de voo, não importa o tempo que vai demorar, né? Eu falo que as pessoas elas estão tão preocupadas com os resultados que elas estão esquecendo as estratégias. E agora é o momento de ter as estratégias. Para, se analisa, vê se é isso mesmo que você quer. Se for isso, se você falar assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, é isso que eu quero, então não importa o tempo que vai demorar. Estuda, se prepara, porque na hora que a aviação voltar, ela vai voltar com tudo, né? E você vai estar pronto para isso. E sempre tenha do seu lado pessoas que vão te motivar. Porque eu brinco muito, né, que eu tenho uma borboleta, que é aquela pessoa que, por mais que hoje você se veja uma largata, você ainda tem um longo processo, você precisa de alguém que já passou pelo mesmo processo que você, que vai saber onde você está e vai falar assim, não, você consegue sim, você vai chegar lá sim, né? E esse é o meu propósito com
com as pessoas que querem ser comissário ou com a minha vida, de poder ser essa borboleta na vida das pessoas, né? De falar assim, ó, eu passei pelo que você passou, eu sei o que é receber um não, eu sei que é você querer jogar tudo fora, mas eu sei também que é maravilhoso e que vale a pena. E eu tô aqui para mostrar esse caminho da forma que eu puder, né? Com a minha experiência de vida. Que legal, Aline, que legal. Essa analogia da borboleta, do casulo, da transformação Transformação. é perfeita, é perfeita. Eu Eu me vejo você encaixo fazendo lives, perfeitamente. eu vejo você fazendo outras lives em outras páginas, incentivando as pessoas. Eu acho que é um mínimo, né? Porque todos os comissários que estão voando, um dia se inspiraram em outros comissários. E esse Sim. ciclo não pode acabar nunca. O comissário mais novo entra, fala com outro, e daqui a pouco a pessoa vai ficando mais velha, ficando cansado, não quer mais saber de falar. Mas sempre tem que ter alguém dando um depoimento, incentivando, porque aí assim a Sim. aviação nunca vai morrer. O sonho nunca vai morrer. E o céu é para Uma- todo mundo, né? O céu é muito grande, aí cabe muitos anjos. Com certeza, com certeza. Aline, estou muito feliz de você ter compartilhado sua história aqui conosco. Hoje você tem quantos anos? Oi, não entendi? Está com quantos anos hoje? Agora eu tô com 26. 26 anos aí, ó, concretizada a carreira, voando, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, abrilhantando aí os céus, não tenho dúvida. Sua história é linda, sua história é maravilhosa. Vai ficar aqui gravada na nossa galeria de sucesso. Muito obrigado, viu, Aline? Obrigada a você, Scott. Obrigada a todo mundo por ter assistido. E qualquer dúvida, me chama aí que eu tô disponível. Obrigada, Scott. Fala o seu Insta pra galera aí. É @AlineESilva05. @AlineESilva05. Manda lá um direct para ela. Beijo no coração. Daqui a pouquinho, Beijo. daqui 15 minutinhos, começa a nossa Semana da Produtividade. E a senhora está convidada também. Ok? Opa, já quero. Das 8 às 10 da noite, de segunda a sexta, que a chinela vai comer. Vamos botar esse povo para trabalhar. Vamos Beijo voar. no coração, Aline. Beijo, obrigada. Valeu, galera. Daqui a pouquinho. Tum.